Irmão, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós vamos ver a segunda e última parte da reflexão nesse texto, que vai do capítulo 6, 14 até o 20. A ideia é identificarmos como é que eu e você podemos nos apropriar da armadura de Deus, daquilo que Deus, segundo a sua graça, nos dá para estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Abra sua Bíblia, nós vamos ler do verso 14 ao 20, antes oraremos. Ó Deus, graças te rendemos por tua bondade na nossa vida. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Assim, ó Deus, ajuda-nos na compreensão da tua palavra pela iluminação do teu Santo Espírito, de tal sorte que compreendamos, creiamos e pratiquemos o que temos aprendido de acordo com esta santa palavra. Tudo isto para o louvor da tua glória, para a nossa edificação e para testemunho diante dos perdidos, os quais desejamos ardentemente alcançar, crendo, ó Deus, que o Senhor pode transformá-los. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestimos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Irmãos, o meu intento nesta noite é mostrar aos irmãos, tendo conhecimento do que é esta armadura em suas partes, como que nós nos revestimos dela. Como é que nós podemos nos apropriar daquilo que foi posto pelo Senhor para o nosso próprio bem, a fim de que possamos guerrear esta luta que não é carnal, não é física, mas ela é espiritual. No último encontro que nós tivemos, vimos cada uma dessas partes, explicando, ainda que resumidamente, cada uma delas. Vimos que tudo isso deve ser tomado diante de Deus por meio da oração e da súplica. Esta oração que deveria ser feita não só em benefício próprio, no sentido ali da igreja local em Éfeso, mas também o próprio apóstolo Paulo pede que ore por ele, para que ele possa ser então abençoado pelo Senhor no desenvolvimento da missão que o próprio Deus lhe deu como embaixador, e aí ele destaca aqui, não é? Embaixador em cadeias, como está aí no verso de número 20. Então, uma vez que você está em Cristo Jesus, você já tem esta armadura. Todavia, do mesmo modo que eu estou consciente de que esta armadura é dada por Deus para os crentes, eu como crente também devo me apropriar dela. Há uma relação aí que ela é mista nesse sentido, mas é na verdade complementar. Então eu tenho a garantia de que Deus me deu, mas ao mesmo tempo eu tenho que me revestir dela. Deus não me isenta da responsabilidade de me apropriar de toda a armadura e de todas as partes que a compõem. Assim sendo, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Como é que eu me aproprio dessa armadura? E vamos então analisar peça por peça. Meu intento hoje é falar sobre as 3 primeiras partes, a saber, a verdade, a justiça e o evangelho da paz. E aí, na próxima semana, a gente vê as 2 seguintes, tá bom? Então, primeiramente, quando ele diz que nós devemos estar cingidos com a verdade, é importante que você lembre que a verdade era a parte principal, central da armadura, que não somente dava sustentação às demais partes desta armadura, mas também funcionava como uma proteção. E a verdade a que Deus se refere aqui é o próprio Senhor. Lembre, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E mais, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o apóstolo João vai escrever a sua segunda epístola, eu queria que vocês abrissem aí, por favor, que é um texto que eu já li outrora com os irmãos. Ele diz algo muito importante sobre a relação do crente com a verdade, e ele o faz nos seguintes termos. Segunda epístola que escreveu João, verso de número 4. Eu vou ler o 1 e os irmãos leem o 4, tá bom? E atentem bem para o uso da palavra verdade que ele realiza. Então eu vou ler o 1 e os irmãos leiam o 4, tá? O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem o quê? A verdade. Agora o 4. Fiquei... Observe bem que o apóstolo João, ele está dizendo que ele ama estes irmãos em Cristo, na verdade. Logicamente que você pode dizer assim, eu amo de acordo com a palavra, é verdade. Todavia, o ponto aqui a ser destacado é que essa unidade que ele tem de amor com os irmãos se dá por meio de Jesus Cristo. E lembre que o amor de Cristo é o vínculo da perfeição. Então, ele está aqui nesse relacionamento dizendo o seguinte, é pela verdade que nós estamos unidos. E aí ele diz ainda no verso 1, que este amor, ele se dá não somente para com estes na base da verdade, mas entre todos aqueles que conhecem o quê? A verdade. Está claro isso aí no verso 1. Quando chega no verso número 4, a afirmação que ele faz é que ele tem alegria ao ver os seus filhos andarem o quê? Na verdade. Então veja, na verdade nós estamos firmados, na verdade nós estamos unidos e na verdade nós temos que progredir. Firmado, unido e progredindo. Mas aí vem a seguinte questão: como é que eu faço para dia após dia eu estar ainda mais na verdade, em Cristo? Como é que eu me aproprio disso? Aí eu queria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 1. Como é que eu me aproprio disto? Deus deixou-nos meios através dos quais eu me aproximo cada vez mais dele, ok? E o principal é exatamente a palavra da verdade. E se eu quero crescer, eu devo fazer o que está aqui. Por favor, veja comigo o verso de número 1 e 2 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora olha o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cada vez que eu me devoto mais e mais a ler e meditar na palavra de Deus, maior é o meu relacionamento com a verdade do próprio Deus e, logicamente, com o próprio Deus. Cada vez que eu me alimento da palavra de Deus, mais firme eu estou nela. E aí, irmãos, lembremos bem que o Senhor Deus, quando nos libertou, Ele nos transportou e nos pôs os pés sobre uma rocha, para que nela estivéssemos firmes. Então, ao dizer que eu estou usando a armadura de Deus, e que eu estou cingido com a verdade, eu estou dizendo que eu estou arraigado no próprio Cristo e na sua palavra, que é fiel e verdadeira. Abra comigo, por favor, também o Salmo de número 119.
e 19. Vamos dar uma olhadinha nesta perspectiva a partir do Salmo de número 119, verso de número 97. Salmo 119, verso de número 97. Diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras a meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos seus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de quê? De falsidade. Então, quanto mais eu me dedico a conhecer a verdade, nela meditar, mais firme eu estarei no Senhor, mais pronto a guerrear e mais unido ao Senhor. Então, meu irmão, se você quer de fato estar revestido naquilo que lhe compete, você não pode se apartar de Deus e da sua palavra. Agora lembre que tudo o que o apóstolo Paulo diz acerca da armadura tem uma ação que é muito importante. Por favor, volte lá para Efésios capítulo 6. Qual é, pastor? É exatamente essa: que tudo que eu for fazer, ou seja, cada parte tomada da armadura, eu devo fazer com, veja o verso comigo, verso 18, com toda oração e o quê? E súplica. Então não é só pegar a palavra e ler. Não, eu vou ler aqui, porque eu vou agora aprender da palavra, e eu vou me aprofundar na palavra. Não, meu filho. Faça isso debaixo de quê? Oração. Para que Deus lhe abra o entendimento, e você compreenda a palavra de Deus, conhecendo mais ao Senhor, como Ele mesmo nos ordena. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, você quer estar cingido na verdade, você quer estar firmado, busque a verdade do Senhor posta em sua palavra. Ok? Então, é muito importante isso aqui. Logicamente que quando eu estou me revestindo desta verdade, automaticamente isso é um contraponto contra o erro, não é? Se eu tenho uma verdade, quando vier o erro, eu estarei pronto, firme, de pé, para o quê? Rechaçar o erro. Então, ao estar revestido dessa verdade, um crente, ele está pronto para quê? Para rejeitar o erro. Por favor, abra sua Bíblia em Tito capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo vai qualificar aqueles que deveriam ser presbíteros, portanto, deveriam ser homens cingidos da verdade, tá? Ele coloca um aspecto bem interessante no que diz respeito à capacidade que esses homens teriam por serem apegados à palavra. Tito capítulo 1. Abriram aí? Eu vou ler a partir do verso de número 7, tá bom? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Agora veja o verso 9. E note que tudo que ele está dizendo até agora aqui está na condição daquilo que é indispensável. Não foi assim que ele iniciou o verso 7? É indispensável, é condição sine qua non. Se não tiver isso, não tem como ser. Então é indispensável
que ele seja apegado, à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer o quê? É uma tarefa apologética, é de defesa. Então, se você não tiver a verdade, meu filho, e se você não estiver na verdade, se você não estiver cingido com ela, como que você vai se defender dos ataques? Do erro? Como que você vai fazer? Por outro lado, uma vez que você tenha a verdade, você está pronto não somente para reconhecer, mas também para o quê? Rejeitar. Então, irmãos, queremos a armadura de Deus? Estejamos, pois, cingidos com a verdade. Volte lá para Efésios, por favor. A segunda parte que eu quero ver com os irmãos nessa noite é vestindo a couraça de quê? Da justiça. Meus irmãos, para que a gente possa entender este aspecto aqui, é importante que você compreenda uma questão que está relacionada com a justificação, a doutrina da justificação, tá bom? Efésios 6, verso 14, diz: cingidos com a verdade e vestindo-vos a couraça de quê? Da justiça. Logicamente que o que Paulo tem em mente aqui é a doutrina da justificação. Só que tem um detalhe muito importante. Essa peça, ela estava compondo a armadura, ela protegia, sobretudo, os órgãos vitais. Em que sentido? Quando eu penso em justificação, existem duas questões que acontecem quando eu digo que eu sou justificado. A primeira, a garantia do perdão. Eu sou declarado justificado, não é justo, tá? Porque justo só existe um, que é o justificador. Então, eu sou o quê? Justificado, declarado que fui perdoado, aceito pelo Senhor, não há mais culpa. Isso é um ato pontual. Todavia, preste muita atenção nisso, no meu progresso como cristão, dia após dia, infelizmente, nós cometemos o quê? Pecados. Então existe um aspecto da justificação, que é a garantia que eu tenho, que na medida em que eu vou vivendo como cristão e peco, eu tenho a certeza de que sou o quê? Perdoado. Então eu não fui justificado várias vezes, a declaração é uma vez somente, mas o efeito dela é permanente durante toda a minha vida. De sorte que quando vem alguma acusação sobre mim, eu tenho a proteção, que é a couraça da justiça, que faz com que eu tenha a certeza de que eu fui o quê pelo Senhor? Perdoado. Está claro isso aqui? Então, por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo de número 3. Vamos dar uma olhadinha nisso. Romanos, capítulo de número 3. Nesse texto de Romanos capítulo 3, você tem a afirmação acerca da nossa natureza. Ok? Então, verso de número 9 até o 18, você tem a declaração de que não há um justo, não há nenhum sequer. Quando chega no verso 23, diz: pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. E aí então surge uma necessidade, qual é? De que nós sejamos perdoados. Só que nós não temos justiça em nós mesmos. Então aí você tem, no capítulo que se segue, verso capítulo 4, a informação da história da redenção, que Abraão foi o quê? Justificado pela fé. E que esta justificação trouxe paz com Deus. Capítulo de número
5, verso 1. Leiam aí, por favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Só que aí, irmãos, mesmo justificado, você continua a pecar, lutar contra o pecado. Romanos 6 e Romanos 7. Quando chega no final do Romanos 7, ele diz o quê? Vamos lá, Romanos capítulo 7. Por favor. Verso de número 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora leia o 8:1. Agora, pois, já nenhuma... Porque eu fui justificado. Mas aí vem a questão, mas eu continuo pecando. Como é que vai fazer agora? Aí vem a segunda questão que eu falei relativa à justificação, que é a garantia de que ao pecar, eu sei que eu tenho o quê? Perdão e sou aceito pelo Senhor. Agora abram por favor aí, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora veja, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, antes que ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede. A ideia é, intercede continuamente. Então, os benefícios da justiça de Cristo continuam contando em nosso favor. Por isso que Paulo diz, vista-se da couraça de quê? Da justiça. Porque todas as vezes que vier o bombardeio para dizer você é pecador e não tem jeito, você está protegido com o quê? Com a couraça da justiça. Você tem a garantia de que foi perdoado pelo Senhor. Você foi declarado justificado pelo Senhor. Ok? Prosseguindo na leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu não somente estou com a verdade, mas eu também estou com a justiça, a couraça da justiça, a proteção contra qualquer acusação que venha sobre mim por conta de algum pecado que venha cometer. Meu irmão, você já pensou se você dependesse da sua justiça para viver? Você já pensou se você dependesse das suas obras para ter perdão? Quando você pensa dessa forma, o que você seria por não ter? Você passa a ter uma noção correta, adequada, justa, de quão bom é ter a couraça da justiça. E não é a nossa justiça, é a justiça de quem? De Cristo em nosso favor.
revista-se da couraça da justiça. É interessante a gente considerar, irmãos, que ainda que saibamos que Deus é amor, também sabemos que Ele é justiça. Ainda que saibamos que os atos do Senhor são todos justos, retos, e que nós não somos assim, Ele nos dá graça para que possamos andar como Ele quer que andemos, em retidão e na prática da justiça. A terceira parte da armadura que eu queria falar com os irmãos, e esta é a última no dia de hoje, é exatamente o Evangelho da paz. Observe comigo agora, novamente, o Efésios capítulo 6, verso de número 15. Quando ele está dizendo aqui, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, eu preciso ler isso aqui à luz de 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Por favor, abra a sua Bíblia nesse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18. Por que esse texto aqui é importante, irmãos? Lembre que eu já expliquei, não é? A questão do Evangelho, a proteção para os pés, por onde eu estaria andando, e os perigos que estavam ali, as armadilhas, para de alguma forma, barrar o progresso do Evangelho e o fato de estar firme no Senhor. Nesse texto, irmãos, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, nós temos algo que o Senhor comissionou ao apóstolo Paulo para uma obra, que é uma obra de reconciliação, uma obra que traz paz. Veja comigo a leitura desse texto. Ora, 2 Coríntios 5, 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Para eu calçar o Evangelho da paz, eu primeiro preciso experimentar o quê? A paz, que é a reconciliação com Deus. Então eu preciso estar o quê? Em paz com Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. A este a quem Ele deu a paz, Ele também comissionou, no caso o apóstolo Paulo, para que ele fosse como seu ministro no mundo. Aí ele diz, verso 19, a saber que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Se eu estou calçado com o Evangelho da paz, qual é o ambiente que naturalmente eu vou estar, e que eu preciso estar com o Evangelho da paz? É um ambiente de discórdia, de desarmonia, de luta, de conflito, de guerra. É esse o ambiente. Se eu sou um soldado do Senhor, que porta a verdade e tem uma justiça, nada mais desejável do que ser também, onde quer que eu chegue, um portador do Evangelho do quê? Da paz. Porque onde quer que pise, trazendo o Evangelho da paz, cabe a máxima dita acerca da igreja: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas o quê? Boas. Entenderam? Então, o que é que eu devo ter em mim e a partir de mim, por graça do Senhor? O Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. Um soldado do Senhor
que vai para o campo de batalha, ele tem que estar preparado para que, caso o inimigo invada as suas fronteiras, ele tenha da parte de Deus aquilo que será o único instrumento para trazer reconciliação diante dos inimigos, a saber, o Evangelho da paz. Meus irmãos, é interessante que em meio a tanta linguagem de guerra utilizada pelo apóstolo Paulo, ele nos lembra que a nossa missão como soldados do Senhor é sermos portadores do Evangelho da paz. Eu fiquei pensando sobre esse texto e considerando algumas atitudes que eu já vi, algumas até que eu já tive, quando, como servo do Senhor, nós chegamos num ambiente para promover a discórdia. Você já se deparou com essa realidade? Você mesmo, ou pessoas que você conhece, que o pisar dela já traz um ambiente de instabilidade, de rivalidade, quando na verdade, sendo ela um servo do Senhor, uma serva do Senhor, digo, ao estar naquele local, deveria ser o modelo, o tipo de Cristo, portando o Evangelho da paz. Então, como é que eu posso dizer que eu sou um guerreiro do Senhor, se eu não tenho os meus pés fincados no Evangelho da paz? Se eu não tenho uma palavra de reconciliação? Eu queria mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Quando o apóstolo Paulo está no Areópago, é concedida a ele a oportunidade de falar àqueles que ali estavam. E ele vai anunciar o Deus desconhecido. E no meio do seu discurso, tendo falado acerca de quem Deus era, agora ele vai falar algo que retrata essa ideia de alguém que está calçado no Evangelho da paz. Tá? Então ele vai lá, fala, confronta, mas traz paz. Note comigo, Atos 17, verso 29. Eu vou ler a partir daí. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, tempos de guerra, portanto. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? O que é isso aqui? Lembra? Mateus 3,17 e 3,3. A pregação de João Batista e a pregação de Cristo. Qual é a pregação deles? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mensagem de arrependimento. E Paulo faz exatamente isso. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependam-se. Ou seja, ele está trazendo o quê? A única e real possibilidade de paz. Porque ele tem o quê? As sandálias do Evangelho da paz. Meu irmão, uma vez que você estiver calçado no Evangelho da paz, além de estar protegido contra os falsos evangelhos, você será da parte de Deus um instrumento para pacificar, para reconciliar pecadores com Deus, e isto por meio de Jesus Cristo. A verdade, a justiça e a paz.
peças que nós não podemos abrir mão como soldados de Cristo Jesus. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, irmãos: todas as vezes que nós olhamos essas armaduras, nós temos a convicção de que elas são tomadas, segundo o que o Senhor nos ensinou, com toda oração e súplica. E minha pergunta para você é simples: você tem orado a Deus para que Ele te revista dessa armadura, para que você se aproprie destas partes? Será que você pode olhar, e aqui eu estou falando figuradamente, para os seus pés e ver o Evangelho da paz? Será que você pode olhar para o seu dorso, não é? E ver a couraça da justiça? Será que você pode olhar para os seus lombos e ver a verdade de Deus, na qual você deve estar firmado? Ore, peça a Deus, clame, é assim que é dito: oração e súplica em todo tempo no Espírito. Ó Deus, reveste-me, porque eu estou no mundo em guerra, e se eu não tiver a tua proteção, certamente padecerei. Que Deus te dê graça, meu irmão, e que você possa orar e buscar revestir-se do Senhor, estando firme contra as astutas ciladas do inimigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Semana que vem nós vamos saber como embraçar o escudo da fé, como tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ore, leia, estude, e semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos aqui novamente.